O asfalto ainda exala o calor residual das sessões de teste quando a luz verde finalmente autoriza o início da jornada de Gabriel Bortoleto na temporada de 2026. O cenário que o recebe é um dos mais complexos da história do esporte, marcado por uma revolução técnica que transformou os carros em máquinas híbridas de altíssima sofisticação, onde a potência elétrica agora se iguala à combustão interna. Nesse tabuleiro de xadrez mecânico, o jovem piloto brasileiro surge não como um mero ocupante de cockpit, mas como um elemento de disrupção. Ele carrega consigo a herança de uma linhagem de campeões, mas sua abordagem é inteiramente contemporânea, focada na precisão de dados e na gestão emocional que a nova era da Fórmula 1 exige. Desde as primeiras voltas nos treinos livres, percebe-se que sua adaptação não segue a curva tradicional de um novato. Ele flutua sobre as zebras com uma suavidade que esconde a agressividade necessária para extrair o tempo de volta, demonstrando uma simbiose com um engenheiro de pista que parece ter anos de construção. A dinâmica das corridas nesta temporada mudou drasticamente com a introdução da aerodinâmica ativa e o fim do DRS tradicional. Agora, a estratégia de ultrapassagem depende inteiramente de como o piloto gerencia o fluxo de energia da bateria ao longo de uma volta completa. Bortoleto exibe uma inteligência tática superior ao calcular exatamente onde gastar seus recursos elétricos para não ficar vulnerável nas retas seguintes. Em pistas como Bahrein e Jeddah, ele começa a desenhar sua identidade, evitando incidentes desnecessários na largada e focando no chamado jogo longo. Enquanto outros competidores sucumbem ao superaquecimento dos novos sistemas ou cometem erros de julgamento sob pressão, Gabriel mantém uma compostura glacial. Ele entende que, em 2026, terminar a prova com energia residual é tão importante quanto a velocidade final, e essa leitura de corrida começa a atrair os olhares atentos dos chefes de equipe das gigantes do grid. A transição para as etapas europeias eleva o nível de exigência física e mental. Em circuitos clássicos como Barcelona e Silverstone, onde as curvas de alta velocidade testam o limite do pescoço e da resistência aerodinâmica do carro, o brasileiro mostra que sua preparação física foi levada a extremos científicos. Ele utiliza cada sessão de simulador para mapear as variações de aderência causadas pelas mudanças climáticas repentinas, algo que se torna crucial em uma temporada onde as janelas de operação dos pneus são extremamente estreitas. A confiança que ele deposita na dianteira do carro permite que ele mantenha velocidades de contorno de curva que desafiam a lógica para um estreante. Não há hesitação em suas correções de volante. Cada movimento é deliberado, cada redução de marcha é sincronizada para manter o equilíbrio perfeito do chassi, revelando um piloto que sente o limite do carro através da ponta dos dedos e da base do assento. No meio da temporada, a política do paddock e a guerra de desenvolvimento entre as fábricas atingem seu ápice. Bortoleto se vê no centro de uma batalha técnica onde as atualizações aerodinâmicas chegam a cada 15 dias. Sua capacidade de fornecer feedback detalhado aos engenheiros torna-se o maior trunfo da equipe. Ele não se limita a dizer que o carro sai de frente ou de traseira. Ele identifica em qual fase da curva a carga aerodinâmica se torna instável e como o mapeamento do motor está interferindo na frenagem regenerativa. Essa precisão técnica acelera o desenvolvimento do carro, permitindo que uma equipe média comece a incomodar o pelotão de elite. A narrativa do garoto que apenas queria correr se transforma na história do profissional que está liderando uma revolução técnica dentro de sua própria garagem, forçando veteranos a reverem seus métodos de trabalho para não serem superados pela sua eficiência. As corridas sob chuva em Spa-Francorchamps trazem à tona a essência do talento puro. No spray denso, onde a visibilidade é quase nula, Gabriel utiliza referências visuais que só os grandes mestres dominam. Ele encontra linhas de aderência fora do traçado convencional, buscando o asfalto menos polido para garantir tração nas saídas de curva. É nesse cenário de caos que a calma brasileira se sobressai. Enquanto o rádio da equipe ferve com informações desencontradas sobre a previsão do tempo, ele permanece focado na pulsação do carro, sentindo o momento exato em que o pneu começa a flutuar sobre a água. Suas ultrapassagens na Eau Rouge e na subida para Raidillon são executadas com uma coragem calculada, onde o risco é pesado contra o benefício de cada ponto no campeonato. O mundo percebe que ele não é apenas um piloto de asfalto seco e condições ideais, mas um competidor completo, capaz de domar a imprevisibilidade. Ao cruzar o oceano para as etapas finais, a pressão aumenta de forma exponencial. A atenção da mídia internacional sobre o fenômeno brasileiro atinge níveis comparáveis aos tempos de ouro do esporte. Gabriel, no entanto, isola-se em uma bolha de concentração, mantendo sua rotina de análise de dados e descanso rigoroso.
Ele entende que a fama é um subproduto do resultado, e não o objetivo final. Em pistas urbanas como Singapura e Las Vegas, onde o erro de 1 centímetro resulta em um impacto contra o muro de concreto, sua precisão milimétrica é colocada à prova. Ele raspa as barreiras com a confiança de quem conhece cada centímetro da largura do seu carro, utilizando as luzes da cidade como guias para frenagens que parecem tardias demais, mas que resultam sempre na tangência perfeita. A gestão de pneus em asfaltos de baixa aderência torna-se sua especialidade, permitindo que ele estenda os períodos de pista enquanto seus rivais são forçados a paradas precoces nos boxes. A chegada ao Brasil para a penúltima etapa do ano transforma-se em um evento cultural. Interlagos não é apenas uma pista. É um templo onde o silêncio da espera de anos é substituído por um rugido de esperança. Bortoleto entra no circuito sentindo a vibração das arquibancadas, mas processa isso como energia cinética. Cada setor do traçado paulistano é percorrido com a memória de quem cresceu assistindo a heróis, mas com a técnica de quem quer ser a referência para o futuro. A subida dos boxes, o mergulho, o laranjinha. Cada curva é executada com uma perfeição que beira o artístico. Ele não luta contra o carro, ele dança com ele, permitindo que o torque do motor elétrico o catapulte para fora das curvas com uma eficiência que deixa os adversários sem resposta. É a validação de todo o esforço. O momento em que a teoria da engenharia encontra a paixão da arquibancada. O encerramento da temporada em Abu Dhabi serve como a última peça de um mosaico vitorioso. Independentemente da posição final na tabela de classificação, o impacto de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 de 2026 é irreversível. Ele redefiniu o que se espera de um piloto moderno, unindo a capacidade analítica de um cientista à audácia de um gladiador. O paddock agora o respeita como um igual, e as equipes de ponta já preparam suas ofertas para o futuro. Ele termina o ano não apenas com troféus na estante, mas com a certeza de que resgatou o orgulho de uma nação e estabeleceu um novo padrão de excelência. O jovem que começou a temporada sob o manto da dúvida termina como o sol que ilumina o futuro do automobilismo, deixando claro que a águia brasileira finalmente encontrou as correntes térmicas ideais para um voo longo, alto e permanente no topo do mundo.